Existe uma pergunta para ser feita em Los Angeles, mas ninguém parece ter coragem suficiente para dizê-la em voz alta. E a pergunta é: o que o Lakers precisa fazer com LeBron James? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar, tentar te convencer de como LeBron James tem feito com que o Los Angeles Lakers tenha tido uma das piores defesas da NBA. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixar nos comentários a sua opinião sobre esse conteúdo, tá? Você também pode ativar o sino das notificações para ser lembrado sempre que sair vídeo novo. E agora vamos nos aprofundar nessa história. LeBron tem 41 anos, ganha um salário altíssimo e mesmo sendo uma lenda viva, hoje já não parece mais encaixar no que o time precisa para ser campeão. Porque desde que o Lakers decidiu apostar no Luka Doncic, ele tem jogado em nível MVP. Porém, lhe falta ajuda e isso empurra o Lakers para a necessidade de tomar decisões urgentes. Não porque Luka e LeBron sejam ruins, muito pelo contrário, mas porque existem redundâncias no jogo dos dois, principalmente na parte defensiva, que praticamente matam qualquer chance real de título. E isso não se trata de achismo ou de opiniões tiradas de um ou dois jogos, isso são estatísticas reais que eu vou te mostrar. O Lakers começou a temporada com uma ótima campanha, são muito mais vitórias do que derrotas. Isso parece muito promissor, certo? Só que tem um detalhe importantíssimo que traz um peso negativo pro Lakers nessa temporada. E o motivo disso é que mesmo o Lakers estando positivo na temporada, o net rating deles é negativo. E eu vou te explicar o que isso significa. Eu espero estar pronunciando tudo corretamente, mas se eu não estiver, você tenta me entender que eu tento te explicar, tá? Porque o net rating é uma estatística que ela mede com honestidade se o time tá realmente indo bem, se ele tá realmente ganhando suas partidas com a boa vantagem, ou se ele está simplesmente ganhando meio que na sorte, escapando no detalhe. De modo geral, se um time faz mais pontos do que sofre, ele vai ter um net rating positivo. Se ele sofre mais pontos do que faz a cada 100 posses, ele vai ter um net rating negativo. Então você consegue imaginar que os times que estão na parte de cima da tabela, eles estão lá porque eles mais vencem do que perdem. Isso é óbvio. E se os times estão na parte de baixo da tabela, eles sofrem mais pontos do que fazem. Logo, o net rating de quem está na parte de cima deve ser positivo e o net rating de quem está na parte de baixo deve ser negativo, correto? Correto. Não no caso do Lakers. Dizer que o Lakers tem vencido mais do que perdido, mas ainda assim tem um net rating negativo, significa que eles estão ganhando por poucos pontos, escapando das derrotas no detalhe, ou vencendo times fracos com jogadores lesionados ou algo do gênero. O net rating do Lakers hoje é de menos 0,7. Isso não é só ruim, é histórico. É a primeira vez que um time da NBA tem esse começo de temporada tão positivo e ainda assim joga pior do que seus adversários no saldo geral de eficiência. Para você ter uma ideia de quão ruim isso é para o Los Angeles Lakers, pelo net rating, eles estariam meio que na parte de baixo da tabela, brigando entre o Charlotte Hornets ali da Conferência Leste e o Memphis Grizzlies da Conferência Oeste. Isso é tão histórico que o Lakers é o único time entre os 8 primeiros colocados do Leste ou do Oeste que tem um net rating negativo. Eles estão próximos em net rating ao New Orleans Pelicans, para você ter uma noção. E você aí tá se perguntando, então como é que o Los Angeles Lakers, mesmo tendo um net rating tão ruim, está vencendo jogos? E a resposta para isso é simplesmente Luka Doncic, um fator clutch time. O Luka Doncic, ele é tão bom, mas ele é tão bom no clutch time. O Austin Reeves e o LeBron também cooperam para isso, né? Que o Lakers, quando chega nesses momentos decisivos, eles conseguem de alguma maneira arrancar uma vitória. Diferente de outros times que são ruins, que estão brigando na parte da tabela e quando chegam nos clutch times, né, nesse clutch time, que tá ali uma desvantagem de pelo menos 6, 7, 8 pontos nos últimos minutos, eles acabam deixando escapar, enquanto o Lakers consegue arrancar vitórias desses momentos. LeBron James e Austin Reeves também ajudam esse time do Lakers a sair vitorioso no clutch time, mas o principal fator é realmente o Luka Doncic. Em jogos apertados, aqueles jogos decididos no último minuto, o Lakers tem um recorde bizarro de 13 vitórias e apenas uma derrota. E aí você entende porque Luka, Reeves e LeBron juntos ajudam, porque eles são monstros em jogos grandes, sabem controlar o ritmo, sabem criar arremessos difíceis e sabem decidir partidas. Em playoffs, isso pode até parecer uma forte arma. A ideia de enfrentar Luka Doncic, LeBron James e Austin Reeves numa série de 7 jogos assusta e deve assustar qualquer time na liga, pelo menos no papel, porque na
prática, o ataque deles nem é tão absurdo assim. Quando os três estão juntos em quadra, o Lakers marca 112 pontos por 100 posses de bola, que é nível de ataques médios da NBA. E se o ataque já não é elite como deveria, o verdadeiro terror está no outro lado da quadra. Isso porque defensivamente essa formação com LeBron, Luka e Reeves é um desastre completo. Quando Luka Doncic, LeBron James e Austin Reeves estão em quadra, o Los Angeles Lakers cede 119,5 pontos a cada 100 posses. Isso é número de time que está em rebuild, tá? Eu tinha comentado que o net rating deles era comparado com o New Orleans Pelicans, mas eu confundi a informação, tá? Esse número de 119 pontos cedidos, quando esses três estão em quadra a cada 100 posses, é comparado com o do Pelicans. Não o net rating do Pelicans, mas sim a quantidade de pontos que o Pelicans sofre. Vocês sabem que o Pelicans está nas últimas posições da Conferência Oeste. E mesmo quando o Los Angeles Lakers trouxe o DeAndre Ayton, um pivô que teoricamente deveria corrigir pelo menos uma parte desse problema, nada mudou, impacto zero. E aí então veio o Marcus Smart, um dos melhores defensores da geração, defensor do ano em 2022, e simplesmente falou o que todo mundo pensa. Ele disse que o Lakers está tendo um desempenho defensivo ridículo, que não tem esforço, que não tem resistência, que não tem ajuda, que os caras do time adversário pegam rebote ofensivo em momentos cruciais e chegam onde querem na quadra. E o pior, Marcus Smart deixou claro que não dá nem para colocar isso na conta do J.J. Redick, o treinador do Los Angeles Lakers, porque não existe esquema no mundo que funcione se os jogadores não colocarem intensidade. Até aqui pode parecer que esse problema defensivo do Lakers é geral, e não individualmente do LeBron, que tá na capa do vídeo, que tá no título do vídeo, mas agora é a hora que eu te explico por que o LeBron James tem afundado esse time, principalmente na defesa. Eu não sou muito bom de matemática, mas aqui eu vou te trazer alguns números e tentem memorizando junto comigo para você ir comparando, tá? Quando o Lakers joga com LeBron James, Luka Doncic e Austin Reeves, o net rating deles é de -7. Recapitulando um pouquinho do net rating, significa que a cada 100 posses, o Lakers sofre 7 pontos a mais do que o que ele consegue fazer quando o time tem LeBron, Luka e Austin Reeves. Quando jogam apenas Luka Doncic e LeBron James, sem o Austin Reeves, o net rating ainda é negativo, fica em -2. Quando jogam LeBron James e Austin Reeves sem o Luka Doncic, também fica em -2, continua negativo. E aí você tá se perguntando, tá, eu quero entender agora por que quando o LeBron tá em quadra, você, MVPs ONBR, Felipe, está dizendo que as coisas ficam pior, já que tudo que você trouxe até agora tá sempre negativo. É porque até agora, MVP Zone te responde, até agora eu sempre te trouxe situações em que o LeBron está em quadra. LeBron, Reeves e Luka Doncic. LeBron e Luka Doncic. LeBron e Reeves. Sempre negativo, -7, -2 e -2. Quando o Los Angeles Lakers vai pra quadra com Luka Doncic e Austin Reeves sem o LeBron James em quadra, acredite se quiser, o net rating do Lakers sobe para 14, e isso é número de time que briga não só pelas primeiras posições, mas de time que briga forte nos playoffs para ser campeão. É uma estatística que para os analistas é um grito, né? Para a diretoria do Lakers é um aviso. Quando o LeBron James não está em quadra, mas Austin Reeves e Luka Doncic estão, a defesa do Los Angeles Lakers joga melhor. Só que aí entra um novo e grande problema, porque você não pode simplesmente colocar LeBron James no banco de reservas. Primeiro, porque ele é o LeBron. Segundo, porque ele ganha 52 milhões de dólares. Terceiro, porque isso implode o vestiário, a mídia e toda a franquia. Então a pergunta que fica é: qual é a saída? E uma opção que aparece seria trocar o LeBron James. A mesma ideia que circulou no início da temporada passada, quando o Golden State Warriors teria tentado uma troca para juntar LeBron e Stephen Curry. Inclusive, isso dá um tema de vídeo aqui no canal. Tem muito torcedor do Golden State Warriors e do Curry que no início odiava o LeBron James, mas depois que percebeu que o Curry e o LeBron têm uma ótima relação, passaram até a sonhar também com essa realidade, né? Com LeBron James e Stephen Curry jogando juntos. E depois eu vou preparar um vídeo mostrando pra vocês se isso realmente quase aconteceu ou se é apenas um mito. E a verdade é que trocar LeBron hoje é um processo considerado tricky dentro da liga, ou seja, é complicado, porque ele tem uma cláusula de veto. Ou seja, ele pode negar uma trade mesmo que o Lakers chegue a um acordo com outro time. E também porque qualquer outro GM dos times da NBA vai pensar duas vezes antes de decidir simplesmente aceitar um jogador de 41 anos, mesmo que ele seja o LeBron James, e ter que dar em troca dele escolhas de draft, jovens jogadores ou bons ativos para o Lakers. LeBron ainda tem números bons. Ele ainda faz 22 pontos por jogo, pega 6 rebotes, dá 7 assistências, ele arremessa em torno de 51% de aproveitamento na
na quadra, 32% para 3 pontos e 71% nos lances livres. Só que quando você olha métricas avançadas, o declínio é claro. LeBron está com seus piores números avançados desde a temporada de calouro em 2003. E isso sem contar os problemas físicos, né? O LeBron James não pode mais jogar jogos em noites seguidas, ele tem problemas no seu corpo que impedem ele de fazer isso. Então nós precisamos ser realistas. Ele ainda consegue ter noites históricas, ele ainda consegue fazer jogos gigantes, mas querer que ele sustente isso durante todas as noites de jogos de playoffs, na intensidade que eles são, no mais alto nível, contra os jovens talentos da NBA que correm o jogo inteiro nos dois lados da quadra, parece pedir demais para LeBron. E aí quando o assunto ainda é troca, imagina junto comigo. Qual é o time da NBA que hoje olha para o seu elenco e pensa, caramba, tudo que a gente precisa para ser campeão é um LeBron James no nosso time? Ninguém, né? E mesmo que algum time acredite que realmente só falta o LeBron para eles serem campeões, que time teria peças para dar ao Lakers em uma troca e ainda assim continuar forte para brigar pelo título? Porque o LeBron não seria trocado como foi o Trae Young. LeBron já encerrou sua história com o Cleveland Cavaliers depois de dar a eles um título. Ele também já encerrou sua história com o Miami Heat, depois de jogar 4 finais consecutivas e vencer 2. Então é difícil pensar em outra cidade, em outro time, que o LeBron fosse jogar lá e tivesse um contexto, tivesse um enredo, porque em Cleveland, onde ele é o seu berço, né, sua terra natal, beleza, já foi. Ohio já fechou essa porta, já foi. Em Miami, também eu sinto que já passou, né? Já foi o que o LeBron James tinha para fazer lá, já fez. Em Los Angeles, é onde ele tá agora. Então é difícil pensar, caramba, qual é o próximo capítulo da carreira do LeBron que precisa ser escrito? Eu não consigo ver. Aos meus olhos, ele vai realmente terminar sua carreira em Los Angeles. Até poderia ter, o LeBron fazendo uma temporada de despedida jogando com o Stephen Curry. O que isso ia vender em jogos para a NBA, ia vender em publicidade, em mídia, ia ser absurdo. Mas então, se trocar o LeBron James é praticamente impossível, a outra rota que surge para o Lakers seria reforçar o elenco em torno dele e de Luka Doncic, em torno de LeBron e do Luka. Só que aí você vê o Lakers diante de um novo problema, porque é como se eles não tivessem o que oferecer para os outros times para trocar e conseguir jogadores que possam realmente ter impacto defensivo nesse time. Você vê que a situação é complicada porque ou eles teriam que tentar uma troca pelo LeBron, e aí ele tem veto, ele pode escolher não ir simplesmente, ou eles teriam que trocar o Austin Reeves. E mesmo o Austin Reeves, é difícil pensar em jogadores que seriam trocados por ele, em times que teriam interesse nele, mandando para o Lakers bons jogadores dentro daquilo que o Lakers precisa. Até porque o Milwaukee Bucks não vai aceitar trocar o Giannis Antetokounmpo, que seria a resposta para o Lakers, simplesmente pelo Austin Reeves, e nem mesmo pelo LeBron James. Ou seja, a solução não é fácil e talvez seja por isso que o Lakers não faz nada. De um lado, você tem o Luka Doncic com 26 anos, rosto da franquia para o futuro, um jogador para os próximos 10 anos. De outro lado, você tem o LeBron James com 41 anos, segundo maior e melhor jogador da história da NBA, querendo vencer mais uma vez antes de encerrar a sua carreira. E o Lakers está tentando construir um time que encaixe em torno dos dois, quando na prática o encaixe está quebrado. E aí chega a parte mais dolorosa, porque se o Lakers quiser disputar em alto nível nos playoffs com uma defesa mais forte, eles vão ter que fazer uma escolha. Talvez eles vão ter que abrir mão do marketing do LeBron James e de tudo que ele representa. Talvez eles tenham que ter uma conversa séria com ele e convencê-lo a aceitar um pacote de troca. O Lakers precisa colocar tudo que tem para construir ao redor do Luka Doncic, não em torno do LeBron. Mesmo que isso signifique esperar até o fim da temporada e ver um dos maiores jogadores de todos os tempos indo embora de graça, sem uma proposta de renovação. Porque hoje o Lakers só tem 3 opções reais. A primeira, continuar com LeBron James no time, mesmo que isso seja um peso para o elenco e impeça o Lakers de melhorar o seu net rating. A segunda seria tentar trocar LeBron James ou Austin Reeves por peças que se encaixem ao jogo de Luka Doncic. E a terceira, deixar LeBron James sair por nada ao fim do seu contrato e usar os 50 milhões de dólares no mercado, tentando montar um elenco mais equilibrado defensivamente ao redor do Doncic. E a verdade é que nenhuma dessas 3 opções realmente te traz a esperança de que agora sim o Lakers vai ter um time competitivo. Tudo isso se trata apenas de uma aposta, e quando a gente fala de aposta, a gente entende como o Los Angeles Lakers é a franquia que mais se importa com a sua imagem, a franquia que mais se importa com a exposição da sua
marca. Então eles não vão simplesmente trocar o LeBron James, eles não vão simplesmente desistir de continuar tentando, gastando as suas energias com o que eles têm, porque eles querem preservar a imagem que eles têm. E o curioso é que foi o próprio Los Angeles Lakers que se colocou nesse dilema quando decidiu trazer Luka Doncic, sem olhar para o impacto defensivo que o Anthony Davis tinha nesse time, porque o AD era capaz de marcar qualquer jogador dentro do garrafão e ainda fazer boas coberturas no perímetro através de screens. Saudável, AD briga e brigava não apenas pelo prêmio de defensor do ano, como também em vários momentos esteve entre os 10 melhores jogadores de toda a liga. Mas agora a realidade é outra e o futuro do Lakers vai ser construído em torno de Luka Doncic. E para LeBron, o fim pode ser tão cruel e decepcionante como foram as 6 derrotas em finais. LeBron pode terminar sem forças para brigar nos playoffs, sem companheiros de time que possam ajudar a cobrir os espaços na defesa e sendo visto como uma âncora de quase 60 milhões de dólares que puxa o net rating do Los Angeles Lakers para o fundo da tabela de classificação. Mas se você acredita que o Los Angeles Lakers ainda pode brigar pelo título com Luka, LeBron e Reeves, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também se você não vê o LeBron como o grande problema do Los Angeles Lakers e se você identifica outra coisa, tá? Mas se você, assim como o tema desse vídeo, acredita que o LeBron James é sim a causa da defesa do Lakers ser hoje tão ruim por conta de tudo que envolve ele, né? Tem o contrato, tem o esforço defensivo que ele não consegue mais exercer, tem a questão física que tira ele de alguns jogos, enfim, tem vários motivos que foram abordados nesse vídeo. Se você concorda com isso, deixa aqui nos comentários também. Lembrando que essa aqui é a minha opinião, você pode ter outra também, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos vemos na próxima. E para deixar claro, tá? Eu sou um fã do LeBron James, não sou hater do LeBron, é um dos meus jogadores favoritos na liga, mas eu simplesmente não podia ignorar essa estatística, né? O net rating com ele em quadra é ruim. Quando ele não está, o Lakers tem um net rating melhor.